A vida do missionário, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez em Tua presença, Pai, queremos Te agradecer, Deus, pela oportunidade que é ouvir a mensagem, Senhor Deus, através do Teu servo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, fazer, Senhor Deus, que tudo aquilo que Ele venha falar não venha dEle mesmo, mas venha diretamente do Senhor para nós, Pai. Em nome de Jesus, que Ele venha falar não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos, Pai. Pois o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Paz, igreja, e uma excelente noite a todos na presença do Senhor, amém? Estamos muito felizes de estar aqui, eu e minha esposa Jéssica Cabral, missionária ali no N7, da congregação desta igreja. Somos parte de uma mesma família em Cristo Jesus e oramos por vocês, não só por vocês, mas por todas as igrejas do Brasil, que elas possam entender cada vez mais qual é a nossa missão. Por que Jesus nos chamou? Você já parou para refletir sobre isso? Por que Jesus me chamou? Por que eu existo? Qual o verdadeiro sentido da minha vida? Por que estamos aqui numa vida tão curta, passageira? É claro que a Bíblia não diz que a vida é curta. É você que nos acompanha em casa também. Por mais que a gente ouça muito isso, que a vida é curta, a Bíblia diz que é uma eternidade. É uma eternidade com Deus ou sem Ele. Mas tudo depende da vida como vivemos aqui. Você crê nisso? Mas principalmente através de Jesus, que te chamou, que te resgatou, e você como um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, você entende que você foi chamado para uma obra maravilhosa. Nós temos o privilégio de poder fazer parte. É uma honra poder dizer que o nosso Mestre e Senhor tem nos chamado e nos capacitado para viver para a glória dEle, pois Ele é único, digno de toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Pois a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e que Jesus Cristo é o único Senhor, Salvador, e pelo qual todas as coisas foram criadas. Amém? Nós oramos juntamente com o nosso irmão Herbert e agora vamos meditar na palavra do Senhor, as palavras do Senhor Jesus Cristo que estão escritas no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 16. Você em casa também, por favor, se possível, pegue a sua Bíblia, comece a marcar aí alguns versículos que são tão preciosos. Na verdade, deveríamos marcar logo todas as palavras de Jesus, pois todas elas são palavras de vida eterna. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 1, diz como título a parábola do administrador astuto. Estou aqui com a versão NVI e com a Bíblia em ordem cronológica, que eu amo. Recomendo que todos os irmãos, se possível, você em casa também, adquira essa Bíblia. Não estou fazendo nenhuma propaganda. É porque, como eu amo os evangelhos, você também deve amar, como discípulo de Jesus, que quer aprender com o nosso mestre todos os dias. A Bíblia em ordem cronológica, ela consegue juntar, unir os 4 evangelhos em um só. Então você consegue ter o mesmo texto que está em Mateus, Marcos e Lucas, você lê eles juntos, e assim você pode comparar, você pode aprender mais com aqueles relatos juntos, e ali você vai ver em toda a sequência de onde Jesus foi, para onde de onde ele veio, para onde ele foi, e assim na ordem cronológica. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 1 diz: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Olha só como Jesus inicia essa parábola. Mais uma vez, Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Nós já entendemos aqui que
Jesus ele vem de uma série de parábolas. No capítulo 15, por exemplo, você sabe, tem parábolas muito conhecidas, como a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida. E esse bloco inicia lá no capítulo 12, quando Jesus fala a parábola do rico insensato. E todas as parábolas de Jesus têm o mesmo contexto, têm uma mesma mensagem, que é falar sobre a graça de Deus e principalmente sobre a prestação de contas daquilo que não é nosso. E aqui ele inicia justamente dessa forma: o administrador de um homem rico, né? Ele foi acusado de estar desperdiçando os bens daquele homem rico, daquele senhor. Então, vamos continuar e vamos entender o que acontece a seguir. No versículo 2, então ele os chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Olha só, isso é muito forte, né? É uma prestação de contas o que está acontecendo aqui. Isso acontece na grande maioria das parábolas de Jesus, essa prestação de contas. E somente nesse bloco nós vemos outras parábolas. Por exemplo, no capítulo 13, no textos anteriores, ali Jesus está contando uma sequência de parábolas. Ele fala sobre a parábola da figueira infrutífera, ela não dá frutos, e há uma prestação de contas, não é verdade? A parábola do grão de mostarda, do fermento. No capítulo 14 ele fala da parábola dos convidados de honra, que são convidados. E na sequência ali, no mesmo contexto, no capítulo 14 de Lucas, ele fala sobre a parábola do grande banquete. Também há uma prestação de contas. E aí vem o capítulo 15, como eu falei, das 3 parábolas da ovelha perdida, dracma perdida, que é a moeda perdida, e do filho perdido. Mas eu gostaria de enfatizar, eu queria que você refletisse sobre isso, que Jesus ele conta aproximadamente 42 parábolas, aproximadamente. Por quê? Se formos apenas pelos títulos, como eu falei agora, alguns títulos de parábolas, não vai dar esse número. Mas alguns estudiosos, eles consideram parábolas curtas de Jesus. Por exemplo, no capítulo 14, Jesus conta uma breve parábola, se eu não me engano, é um versículo apenas, para falar sobre alguém que construiu uma torre e não teve condições de terminá-la. Começou a construir, mas não pôde terminá-la. E Jesus também fala sobre um rei que vai à guerra e também não calcula com quantos ele vai. Mas isso está dentro da mensagem de Jesus sobre o preço do discipulado. Isso tem a ver com alguém que é chamado para seguir Jesus, mas ele não calcula o preço que é a Jesus naquele contexto. E eu gostaria muito que vocês analisassem todas essas parábolas de Jesus, para que a gente entenda qual é a mensagem do nosso mestre, e principalmente, para que nós como discípulos, nós devemos ser fiéis à mensagem do nosso Senhor. Foi por isso que os discípulos de Jesus foram chamados, foi para isso. Porque sabe o que me admira muito, irmãos? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas o que mais impressiona é que aqueles discípulos de Jesus, eles memorizavam, eles guardavam na sua mente, no seu coração, como você quiser dizer, mas eles não esqueceram de nenhuma dessas palavras de Jesus. Eles não tinham um bloquinho com caneta para anotar ali na hora que Jesus estava contando, mas eles guardavam, eles não esqueciam. Eles entenderam que eles eram discípulos de Jesus e que eles não podiam esquecer a mensagem do seu Senhor. Diferente de muitos outros fariseus, homens que andavam com Jesus, religiosos, mas que não estavam nem aí para a mensagem de Jesus, e que muitas vezes testavam, que só estavam ali para questionar Jesus. Agora você entende a diferença? Os discípulos de Jesus eram falhos, eram pecadores, eles erraram muito, assim como nós, mas eles entenderam que eles não podiam esquecer a mensagem do seu Senhor, e eles gravavam tudo. É tanto que o primeiro livro de Marcos,
ele foi escrito 40 anos depois que Jesus chamou os seus discípulos. No mínimo 40 anos depois. Foi escrito 60 aproximadamente depois de Cristo. O livro de Marcos, que foi o primeiro dos 4 evangelhos. Ou seja, muito tempo depois, mas eles não esqueceram a mensagem do seu Senhor. Memorizavam palavra por palavra. Mas como é que eles conseguiam fazer isso? Nós já vamos voltar aqui para o texto. Eles tinham uma prática. Muitos deles até eram analfabetos. A situação da grande maioria da população na época de Jesus era analfabeta. E aí eles tinham que gravar. E muitas vezes nós temos a Bíblia hoje, mas nós não fazemos nenhum esforço para memorizar as palavras do nosso Senhor. Isso é muito triste, porque entendemos que quando Jesus chama os seus discípulos, não parou por ali. Em nenhum momento Jesus falou: olha, vocês vão fazer discípulos, mas vai chegar um momento que vai parar. Não. Jesus disse apenas: ide, fazei discípulos. Aqueles discípulos, eles fizeram discípulos. Como é que eles fizeram discípulos? Como os discípulos de Jesus faziam discípulos? Apenas falavam para algumas pessoas de vez em quando, visitavam algumas pessoas de vez em quando? Não. Sabe como é que os discípulos de Jesus faziam discípulos? Olha, o próprio Jesus responde: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu ensinei. Ou seja, era um investimento de anos, ensinando tudo o que Jesus ensinou para eles. E da mesma forma, aqueles discípulos dos discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus que aprendiam com os outros discípulos de Jesus, eles passavam para outros, em todas as gerações, até o dia de hoje e até Jesus voltar. Então, como podemos identificar um discípulo de Jesus? Você sabe como nós podemos identificar um discípulo de Jesus? Como você pode, por exemplo, saber se alguém está pregando, se ela está sendo um discípulo de Jesus, ou se eu estou sendo um discípulo de Jesus? Aqui está a resposta, no próprio Senhor Jesus, que um discípulo de Jesus, ele se preocupa em ser fiel à mensagem do seu Senhor. Então, se você não tem feito isso, se você não tem se esforçado para guardar, para ensinar tudo o que Jesus nos ensinou, você precisa fazer isso urgentemente. Amém? E o Senhor Jesus vai continuar te ensinando grandemente através dos seus ensinamentos. Mas vamos aqui continuar a parábola do administrador astuto. Só dei uma contextualização para a gente vir aqui para o texto e olhar para ele da forma como Jesus ensinava aos seus discípulos. Depois que houve aquela prestação de contas e o senhor daquele administrador disse: olha, você não pode continuar sendo o administrador, no versículo 2. Agora, no versículo 3, o administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Verso 5. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. E o versículo 7 diz: a seguir ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. E aí vamos finalizar aqui essa parte da parábola. Verso 8, o Senhor, vamos ler comigo, por favor, igreja. Vamos lá, 1, 2, 3. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que
os filhos da luz. Jesus encerra essa primeira parábola, mas nós vamos acompanhar uma outra parábola de Jesus. E aí você deve perguntar, mas Eliedson, você acabou de dizer que os discípulos de Jesus, eles se esforçavam para guardar tudo que o seu mestre ensinava a eles. Nós acabamos de ler 8 versículos. Eu já vi aqui que eu vou ter muita dificuldade para memorizar esses textos aqui, esses ensinamentos de Jesus. Sabe por quê? Muitas vezes nós não temos a prática. Eu amo memorizar. Desde cedo, desde criança, sempre memorizei muitas coisas. E sempre pratiquei. Hoje, eu ainda tenho dificuldade. Mas eu fui descobrindo ao longo dos tempos que existem algumas técnicas para memorizar melhor. Se você acha que isso é importante, é o primeiro passo para você memorizar alguma coisa. Se é importante para você, você vai investir tempo naquilo ali. O segundo passo é você escrever. Você olhar aqui para a Bíblia e depois tentar escrever. E aí eu vou deixar aqui já uma dica que eu fiz no nosso canal. Você procura lá no YouTube, Eliedson e Jéssica. E aí eu tenho abordado algum tema sobre pregação cristocêntrica. E o último vídeo que eu fiz, eu justamente dei uma técnica de memorização para você memorizar todo esse capítulo 16. Se chama memorização, ligação de palavras, criar uma história na nossa mente. Então vão lá que vocês vão aprender como memorizar todo o capítulo, e não só este capítulo, mas todos os outros versículos, porque hoje esse é o meu sonho. Meu sonho é, como discípulo de Jesus, eu quero memorizar todas as palavras de Jesus. E deve ser seu sonho também. Onde eu vou, eu falo isso para as pessoas. Antes eu tinha até vergonha de dizer, será que eu vou me aparecer? Mas hoje eu entendo que como discípulo de Jesus, e como esses discípulos que andaram com Jesus, eles guardaram tudo o que Jesus ensinou. E nós, como discípulos, não devemos ser diferente. Para que quando a gente for pregar alguma coisa, no dia a dia mesmo, você está falando com alguém, você tenha algo de Jesus para falar para aquela pessoa. É você confiar que a palavra de Cristo é suficiente para transformar as vidas ao seu redor. Não sou eu, não é você, mas o Espírito Santo de Deus que vai nos trazer a memória, que vai nos ensinar, que vai nos direcionar em tudo que Jesus ensinou. Mas para isso a gente precisa se esforçar, como aqueles discípulos se esforçaram para não esquecer. Jesus termina essa parábola aqui do administrador desonesto de uma forma até que fazia aquelas pessoas questionarem Jesus. Mas por que ele está contando essa parábola? E muitas das parábolas que Jesus contava eram parábolas que confrontavam, que ia de encontro aos que os fariseus, os líderes religiosos, os judeus acreditavam. Porque justamente Jesus falava sobre a graça de Deus, mas uma graça que sempre existiu. Você vai ver isso muito claro na parábola do filho pródigo, no filho perdido. E aqui também na parábola do administrador desonesto. Por que não? Porque justamente esse administrador, ele é desonesto. Mas existe algo nessa parábola que existe um grande valor para Deus. A reconciliação. Aquele administrador, por mais que ele fosse pecador, como nós, mas ele entendeu que ele precisava reconciliar aquelas pessoas que deviam ao seu Senhor, aquele homem rico, que era o seu Senhor, para que houvesse uma reconciliação, para que houvesse uma prestação de contas, e foi o que aconteceu. E o Senhor elogiou. Mas para entender essa parábola, nós devemos continuar e fazer uma ligação com a parábola do rico e Lázaro, que está a partir do versículo 19. Por isso eu gostaria que você prestasse muita atenção a partir do versículo, vamos continuar aqui a leitura, a partir do versículo 10, quando Jesus diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação
ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Perceba, Jesus faz duas perguntas aqui na sequência. E Jesus, ao longo do seu ministério, faz muitas outras perguntas. Mais de 100 perguntas eu já contabilizei que Jesus faz. Só aqui registrado nos 4 evangelhos. Sabemos que muitas outras coisas não foram registradas, mas que o que temos aqui escrito é suficiente para nós entendermos o ensinamento principal de Jesus. Jesus fazia muitas perguntas porque ele é, sim, considerado o mestre dos mestres, o maior pedagogo, o maior professor, como você queira dizer. Por quê? Porque ele apenas não ficava ensinando e falando informações atrás de informações. Mas ele trazia muitas reflexões, e principalmente porque ele sabia as intenções dos corações de cada um, daquelas multidões que o seguiam. Ele trazia uma mensagem que confrontava o pecado, porque esse é o Evangelho de Cristo. Se você tem ouvido mensagens, pregações, que muitas vezes são agradáveis de ouvir, são emocionantes, mas que não confrontam o pecado, infelizmente não é o Evangelho de Cristo. Porque a principal preocupação de Jesus, e nós vamos continuar lendo e vamos confirmar isso, é sobre como as pessoas iriam passar a eternidade. Vamos dizer assim, se Jesus se preocupava com alguma coisa, é uma forma de dizer, né? Mas talvez ele não tenha essa nossa preocupação. Mas ele sim estava ali, claro, vamos usar essa palavra, preocupado como as pessoas iriam passar a eternidade. Mas principalmente a principal preocupação dele, você sabe qual é? A principal preocupação de Jesus em toda a sua mensagem é cumprir toda a vontade de Deus, toda a palavra de Deus. E isso está em Salmo, lá no Salmo, capítulo 78, versículo 2. Quando, mais uma vez, Jesus é o cumprimento das Escrituras, e lá diz o seguinte, que ele abriria a sua boca em parábolas e falaria enigmas do passado. E é sobre isso que eu estou falando aqui, não é? Jesus contou muitas parábolas, e esse é mais um cumprimento do que está lá no Salmo 78, versículo 2, que ele abriria a sua boca em parábolas e falaria enigmas do passado. E Jesus, ele vem cumprir toda a vontade de Deus, toda a palavra de Deus. E vamos continuar aqui, irmãos. Eu só pausei aqui nesse versículo 12, para que a gente pare e reflita. Muitas vezes, a gente está conversando com as pessoas e a gente quer falar para elas sobre tudo que está na Bíblia, para que ela se converta logo, mas não é assim. A gente, quando vai para o campo missionário, a gente tem um trabalho árduo de criar relacionamentos discipuladores, e é um desafio. Por quê? Porque muitas vezes o nosso ego, a nossa carne, ela quer que as pessoas se convertam logo, que elas entendam logo a mensagem de Jesus, que elas tomem essa decisão, que elas passem a seguir Jesus, mas muitas vezes não, é um processo de anos. Mas foi isso que Jesus fez com os discípulos dele, 3 anos e meio investindo dia e noite. Eu estava lendo um livro uma vez que me marcou muito, e se chama Aprofundando Raízes, e ele falava o seguinte: se a gente visitar uma pessoa uma vez na semana, 1 hora por semana apenas, e se a gente ensinar, fazer um estudo bíblico com essa pessoa 1 hora por semana também, se a gente comparar com a quantidade de horas que Jesus investiu naqueles discípulos, apenas pegando aqui esses 3 anos e meio do ministério de Jesus aqui na terra, que ele preparou os seus discípulos, esse autor desse livro, ele fez um cálculo, e ele disse, se a gente continuar investindo apenas 1 hora por semana em alguém, a gente vai levar 500 anos
para chegar nesses 3 anos e meio que Jesus, da forma como Jesus investiu intensamente, dia e noite, naqueles discípulos. Vocês entenderam? A igreja conseguiu compreender, amém? Para a gente se confrontar, entender que fazer discípulos não é apenas investir 1 hora por semana, é olhar para Jesus, aprender com o nosso mestre e investir num relacionamento discipulador para que dê frutos, para que essa pessoa ela tenha condições de fazer um outro discípulo. É até aí. Vocês entendem? Amém? E é por isso que Jesus faz muitas perguntas, para confrontar os seus ouvintes, para fazer eles refletirem sobre como eles têm vivido a sua vida com Deus, se estão dando frutos ou não. Versículo 3, é isso que ele fala, 13. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês entendem? Eu queria que você, nesse momento, você lesse esse versículo só para você, tá bom? Só que aí, você vai colocar na sua mente, no lugar da palavra dinheiro, algo que está tomando a maior parte do seu tempo. O tempo que deveria ser para investir em discípulos, em fazer discípulos, em cumprir a ordenança do nosso Senhor, você muitas vezes tem gastado a maior parte do seu tempo em outras coisas. Então você vai ler esse versículo para você mesmo e você vai deixar o Espírito Santo de Deus te confrontar nesse momento. No lugar da palavra dinheiro, você ir na palavra Senhor, que é para algumas versões, né? Fala, se eu não me engano. Eu esqueci agora a palavra que existe aí no lugar da palavra dinheiro em algumas versões, mas você tem aí sua Bíblia e no final, a última palavra, você vai trocar ela por algo que tem tomado o seu tempo. Leia esse versículo 13, por favor, só para você. Medite nele. Deixa Deus falar com você. Eu acho que a palavra que está aí em algumas versões é mamon, né? Vocês não podem servir a Deus e a mamon. Veja bem, se eu não me engano, tá bom? Peço perdão se não for essa. Mas assim, você lendo esse versículo, você acha, nossa, mas como é radical. Não tem meio termo. Ou eu amo ou eu odeio. Então, se eu estou amando alguma coisa, se eu estou investindo em alguma coisa, eu estou odiando a Deus? Será que é isso? Será que Jesus é tão radical assim? Se você estudar todos os evangelhos, você vai ver que tudo que Jesus fala é sobre isso. E nós devemos, né? Vamos, por exemplo, continuar aqui no 14 e vocês vão entender melhor. Os fariseus que amavam dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Justamente porque acho que eles pensavam isso. Não tem condições de ser verdade isso. Ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos, aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Jesus, como nós vimos aqui, ele é o cumprimento da lei. Então tudo que Jesus fala já estava escrito e ele estava escrito a respeito dele. E ele é o cumprimento dessa lei. Tudo que está na Bíblia é sobre Jesus. Por isso que ele fala que é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei, porque tudo iria se cumprir. E tudo, mais de 500 profecias no Antigo Testamento sobre Jesus se cumpriram. Nenhum homem nesse mundo existiu ou vai existir que consiga cumprir nem pelo menos 8 dessas profecias. Nem pelo menos 5. Apenas Jesus cumpriu exatamente cada uma dessas palavras, mostrando quanto que ele é fiel à sua palavra.
E aí quando Jesus ele cita, por exemplo, uma passagem da lei, que está no versículo 18, quando ele diz: quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada, estará cometendo adultério. Jesus, ele traz a verdadeira interpretação da lei. Como, por exemplo, naquele sermão tão conhecido do Monte das Oliveiras, as bem-aventuranças, quando ele vai dizendo ali, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, e ele fala: olha, vocês ouviram o que foi dito dessa forma sobre a lei, mas eu, porém, vos digo. E ele não veio abolir a lei, não veio cessar a lei, mas nele nós encontramos a resposta para a verdadeira interpretação de toda a Bíblia. Se você tem estudado a Bíblia, por exemplo, começando por Salmo, por Provérbios, ou até Apocalipse, ou qualquer outro livro, Gênesis, que você começou a estudar a Bíblia, eu vou dizer para você que talvez você não consiga compreender da melhor forma. Não estou dizendo que está errado, mas se buscarmos conhecer Jesus, em suas palavras, em seus ensinamentos, como esses discípulos aqui estavam aprendendo, nós vamos compreender melhor toda a Bíblia. E vamos entender que tudo está escrito a respeito de Cristo, e não sobre nós. Amém? Agora vamos iniciar, para finalizar aqui com vocês, essa parábola do rico e Lázaro, que eu amo essa parábola. Eu queria que você prestasse muita atenção em cada palavra que está aqui, a partir do versículo 19. Veja bem: havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Veja bem, não é diferente da parábola lá do administrador desonesto. Havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu. Eu queria que você prestasse muita atenção. A gente começou a ler no versículo 19, um versículo Jesus separou para resumir a vida daquele homem rico. Um versículo apenas. Quando ele vai falar sobre o mendigo, Lázaro, ele também fala sobre... Agora ele usa 2 versículos, na verdade. O 19 para falar do rico, o 20 e o 21 para falar sobre o mendigo, como eles viviam aqui na terra. Jesus resumiu em 3 versículos. Os outros 10 versículos dessa parábola, que vai continua, né? Do 22 até o 31, Jesus está falando sobre a vida após a morte. Certo? A partir do 22, chegou o dia em que o mendigo morreu. A partir daí, Jesus começa a falar sobre a eternidade. Para vocês terem uma ideia, por que eu falei isso? Para vocês terem ideia de que a nossa vida aqui, diante de Deus, é tão curta, comparada à eternidade. Não estou dizendo, mais uma vez, que a vida é curta, como as pessoas dizem. Mas a vida aqui na terra, né? Claro. Mas a vida continua na eternidade. É isso que nós vamos continuar lendo aqui. Quando ele fala: chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Aí vocês podem questionar: mas aqui não é uma parábola? Será que a gente pode tomar isso aqui como uma verdade absoluta que Jesus está contando? Essa parábola, se a gente pegar ela e fizer uma ligação com todas as outras parábolas de Jesus, nós vamos encontrar uma mensagem. E é como eu falei, uma preocupação de Jesus sobre a eternidade das pessoas. Então sim, é uma verdade absoluta, porque ela tem a ver com todas as outras parábolas, em que há uma prestação de contas e
a eternidade. Vocês entendem? Por isso que temos que ter essa como uma verdade, como todas as outras, e todas as parábolas, e todos os outros ensinamentos do nosso Senhor. O verso 23, olha só, a realidade daquele homem rico. Preste bem atenção, que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Os anjos levaram aquele homem. O rico também morreu, e foi apenas sepultado. No Hades ou no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Veja bem, vamos pensar o seguinte: quando Jesus ele relaciona no contexto, para a gente entender um versículo que Jesus ensina, precisamos entender o contexto, não é isso? Sei que vocês têm aprendido muito isso. Isso se chama hermenêutica, deixar com que a própria Bíblia, o próprio texto, ele se auto-explique e ele nos dê a resposta. Mas principalmente a nossa principal hermenêutica é o próprio Jesus, fazendo assim um contexto geral da mensagem de Jesus. Jesus estava ali preparando os seus discípulos, certo? Para uma missão. Mas primeiro Jesus chamou eles para si, para criar um relacionamento discipulador com eles, mas acima de tudo para que eles amem Jesus acima de todas as coisas. E Jesus ensina a eles como fazer essa missão, como cumprir essa missão. E no cumprimento da missão, Jesus vai preparando os seus discípulos. Olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser açoitados. E foi isso que aconteceu. Em nenhum momento Jesus falou que seria fácil. Eu queria que você pensasse, que visse, que esse mendigo aqui, a gente vai ler, vai continuar lendo, e vai aparecer na parábola, que ele foi para junto de Abraão, porque ele sofreu muito aqui, apenas por sofrer. Mas se contextualizarmos, vamos ver que esse mendigo, ele pode ser representado por qualquer um dos discípulos de Jesus. Por exemplo, Paulo. Paulo, ele foi tido como morto. Não só uma vez, creio eu. Porque ele foi apedrejado, ele ficou ali, jogado, estirado no chão. E os outros discípulos de Jesus que foram perseguidos. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma expressão aqui, vamos voltar, que eu esqueci de falar para vocês, é muito importante. Quando diz assim, no versículo 20, diante do seu portão fora deixado um mendigo. Não era apenas um homem que estava mendigando. Digamos assim, pessoas, como a parábola que Jesus conta do bom samaritano, que aqueles homens bateram, espancaram e deixaram ele lá, jogado. Por isso que temos que fazer uma ligação com toda a mensagem de Jesus. E é isso que ia acontecer com os discípulos. Eles iam estar como mendigos, cumprindo a missão, porque eles não iam levar nada. Entendem? Amém? Então, olha só. Mas, vamos continuar aqui entendendo a questão do discipulado que Jesus tanto ensinou. No versículo 23, no Hades, mais uma vez, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Tem uma expressão anterior que a gente leu, que se diz assim, que os anjos levaram Lázaro para junto de Abraão. Algumas versões vai dizer seio de Abraão. E muitas pessoas pensam que é um lugar que as pessoas vão, para o seio de Abraão. Mas se a gente lembrar de todas as palavras de Jesus, por isso que eu estou falando para vocês, que ele é a resposta para entender tudo, todos os outros ensinamentos. Jesus falou que muitos vão sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Só que esse sentar não é numa cadeira, como a gente imagina nos dias de hoje, mas na época de Jesus, em que eles se reclinavam à mesa, e muitas vezes eles ficavam assim, no seio de alguém. Como João, o discípulo amado, ele ficou no seio de Jesus ali na ceia do Senhor, lá em Mateus 26. Então, vamos entender que esse seio é só para dizer que está junto de Abraão, está ao lado de Abraão. Quando Jesus fala, vão sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus, no banquete.
Essa ideia que Jesus está tratando aqui, está ao lado de Abraão apenas. E aí, no verso 24, aquele rico que estava no Hades sendo atormentado, então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Lembra das bem-aventuranças? Quando Jesus fala: bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, a partir do versículo 3, ele continua falando: bem-aventurados humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mas no versículo 4 ele fala: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. E se você continuar lendo as bem-aventuranças, no versículo 10, Jesus diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você vai ver que todos esses versículos de Mateus capítulo 5, eles estão ligados às bem-aventuranças, e que uma coisa tem a ver com a outra. Não é apenas alguém que chora por chorar que estará sendo consolado. É alguém que é perseguido por causa da justiça, que, como aqueles discípulos de Jesus, foram perseguidos, perderam muitos irmãos e choravam, sim, como Jesus chorou. E aí é nesse contexto que a gente tem que entender todos os ensinamentos de Jesus. E ele fala no 26: e além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que eles os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Olha só, aquele homem rico, que estava sendo atormentado, ele tinha um amor pelos próprios irmãos. É o que parece aqui, né? Quando a gente vê que ele pede a Abraão para que Lázaro vá lá à casa de seu pai e vá até os seus irmãos e os avise. É a nossa realidade hoje. A gente vive uma vida praticamente em prol da família. E por isso que muitas vezes Jesus fala: quem amar o pai, a mãe, os filhos, campos, mulher, mais do que a mim, quem amar a sua própria vida não é digno de mim. Esse é o contexto aqui de Lucas capítulo 14, contexto anterior, a partir do versículo 26. Jesus vai dizendo isso, o preço do discipulado. E muitas vezes a gente conhece pessoas e a gente está sendo essas pessoas que amam a nossa família, coloca ela acima de tudo. E é isso que o rico ele é também assim. Não tem nada de errado nisso, na opinião dele, na opinião da sociedade. Você valorizar a sua família, você colocar a sua família acima de tudo. Eu morro pela minha família. Mas quando a família de Jesus foi até Jesus, em Mateus capítulo 12, ele fala, e Lucas também aqui no contexto anterior de Lucas 8, os irmãos, a mãe de Jesus vai até Jesus, ele fala: quem é minha família? Ele pergunta, ele faz aquele povo refletir mais uma pergunta de Jesus. E ele mesmo responde, olhando para os seus discípulos, ele diz: aquele que faz a vontade de meu Pai. Aqueles discípulos, como a gente entende que Paulo chama os filhos na fé, aquelas pessoas com quem nós nos relacionamos e começamos a ensinar Jesus para as pessoas. Veja bem essa palavra, ensinar Jesus. Muitos querem falar de Jesus, muitos querem dizer: eu falo a verdade para as pessoas, eu falo de Jesus para as pessoas, mas Jesus mesmo diz, ensinando. Isso é como você faz um filho na fé, um discípulo. Ensinar Jesus. Tem toda a diferença entre você, muitas vezes, nós quando chegamos no campo missionário, no campo onde nós somos enviados, muitas pessoas com quem abordamos dizem que crentes vão na casa delas e começam a falar a verdade para elas, dizendo: olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Isso faz com que as pessoas criem um bloqueio com relação aos cristãos.
Porque elas querem dizer, muitos crentes querem dizer a verdade, mas não estão dispostos a ensinar a verdade, ensinar Jesus. Você entende a diferença? Investir tempo. Isso é o amor. É nesse momento que eles vão ver o amor que você tem, o amor de Cristo através da sua vida, porque você está disposto a gastar tempo, investir tempo naquela pessoa. Você ama realmente aquela pessoa. Amém? Então vamos finalizar aqui no versículo 29, quando ele suplicou que ele fosse até os irmãos dele, a sua própria família. E aí Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. 31. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Veja bem, do que se trata a lei de Moisés e os profetas? Jesus, quando ele fala lei de profeta, a lei de Moisés e os profetas, ele está se referindo a Tanakh dos judeus, que a Torá, Tanakh é como se fosse um acróstico, que é T de Torá, os profetas, e aí você vai ter a Tanakh, que é o Antigo Testamento. Só para dizer o seguinte, que o Antigo Testamento nada mais é do que os ensinamentos sobre a graça de Deus, sobre Cristo, sobre Jesus. E toda a Bíblia é sobre Jesus. Então por isso que Jesus faz esse desfecho, para dizer que, por mais que as pessoas vejam milagres, qual seria o maior milagre? Está citado aqui. Talvez, para a sociedade, vamos dizer assim, alguém ressuscitar dentre os mortos. Mas que nem isso é suficiente para transformar uma vida, se não for o Evangelho poderoso de Jesus Cristo. Que é sobre isso que trata a lei e os profetas. A lei de Moisés e os profetas. E toda a Bíblia, ela tem a intenção de anunciar quem é Jesus. Então, se nós amamos as pessoas, e nós nos preocupamos, assim como Jesus se preocupava, com a eternidade dessas pessoas, nós precisamos estar dispostos a ensinar verdadeiramente quem é Jesus para elas. Porque só assim elas vão ter a oportunidade de conhecer de fato esse Jesus aqui dos evangelhos, o verdadeiro Cristo, não o que dizem por aí, mas esse Jesus. E nós vamos aprender com esse Jesus, ensinando Jesus, nós vamos aprender muito mais. E Deus tem confirmado isso para mim. Eu sabia, enquanto eu estivesse na minha casa, apenas lendo a Bíblia, orando, vindo para a igreja aos domingos, aquele vazio ia permanecer. Porque eu sabia que quando eu fosse ensinar as pessoas sobre Jesus, Ele iria me ensinar muito mais. E é isso que Ele quer fazer com você. Ele te chamou para ser um discípulo de Jesus, para que você aprenda com Ele a amá-lo e a dar frutos para a glória dEle. Amém? Então baixe sua cabeça, por favor. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Nós queremos, ó Pai, agradecer pelo privilégio de meditar em cada ensinamento precioso de vida eterna que só o Senhor Jesus tem. Ó Pai, nos ensina a Te amar mais, a Te amar acima de tudo, acima da nossa própria vida, e assim amar os Teus ensinamentos, que é algo que nós temos de mais precioso, pois assim o Senhor Jesus nos disse que os céus e a terra passarão, mas as Tuas palavras jamais passarão. E quem aceita as palavras de Jesus, assim, no último dia, ela julgará o mundo, a própria palavra de Cristo,
E essa é a palavra de João 12, verso 48, que o Senhor Jesus nos deixou, Pai. E nos ajuda, Pai, a não esquecer, a guardar, a nos esforçar para aprender todo o ensinamento do nosso Mestre, do nosso Senhor, nosso Salvador, nosso melhor amigo, o Senhor Jesus. Muito obrigado por cada pessoa que veio aqui, Senhor. E obrigado por esse privilégio de compartilhar com meus irmãos, com a minha família aqui reunida, esse evangelho eterno do Senhor Jesus. Muito obrigado. Não temos palavras para descrever o quanto que nós somos amados. E mesmo falhos, queremos te amar cada dia mais. Que o teu nome, não mais o nosso nome, seja reconhecido, mas o que teu nome seja conhecido e reconhecido e seja glorificado hoje e eternamente. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Foi um prazer estar aqui com vocês compartilhando essa mensagem poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. E sempre que puderem visitar os irmãos lá do N7 serão muito bem-vindos. Amém? Deus abençoe. Amém, irmãos. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Que nós possamos a cada dia buscar fazer discípulos, assim como o Senhor nos ensinou. Amém? Passar a parte dos avisos.